O seu negócio em algum período, você tinha que pagar aquela determinada despesa e você não tinha o dinheiro disponível? Isso chama-se fluxo de caixa, ou a falta dele. Então, vou listar aqui para vocês 2 benefícios que o fluxo de caixa vai trazer para o seu negócio. Primeiro benefício, ele vai achar o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio de tudo que você tem a pagar com tudo que você tem a receber. Então, ele achando esse ponto de equilíbrio, ou seja, os mesmos prazos ali, para que evite a captação de algum tipo de recurso junto a uma instituição financeira. Quando a gente fala captação de recursos, pode ser desconto de duplicata, garantias que você tem em banco, ou seja, você tem um limite ali que você pode utilizá-lo, tá? Não vou chamar de cheque especial, porque para CNPJ há outras modalidades. Então, quando você vai no banco e capta algum recurso financeiro do banco, obviamente você vai pagar juros. Se você paga juros, você está diminuindo a sua lucratividade. Então, você tem que pagar 50 mil, você não tem os 50 mil, ou se você tem 20, falta 30. O que você vai no banco? Você vai no banco e pega 30. Obviamente, você está pagando juros e diminuindo a sua lucratividade. Mas por que eu estou pegando 30? Por falta de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai te trazer essa informação desse ponto de equilíbrio. Para quê? Para que evite ao máximo, não estou dizendo que extingua, tá? Que não vai ter mais, mas que evite ao máximo a captação de recursos junto a uma instituição financeira. Sempre que você capta, você paga alguma taxa, algum percentual que seja de desconto ou que seja de juros, tá? Quando eu falo desconto, é desconto de duplicatas. Juros é quando você pega algum tipo de empréstimo ou você usa o limite que você tem disponível no banco. Mas mesmo assim, vai diminuir a sua lucratividade. Então, o ponto de equilíbrio é para que evite isso ao máximo, tá bom? E você também tenha mais informações do que os prazos que você tem que pagar, ou seja, quais são os períodos mais críticos, tanto de pagamento, quanto são os períodos mais críticos de recebimento. Mas o período crítico, quando eu falo de recebimento, é crítico porque talvez a sua maior carteira de, por exemplo, de recebimentos pode ser no meio do mês. Ou a sua maior carteira de recebimentos pode ser no início do mês, o que é um benefício porque você tem folha, tem tudo para pagar. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, ele vai te trazer a informação dos prazos que você tem que pagar, seja ela qualquer tipo de despesa, tá? Semanal, quinzenal, semestral, anual. Então, ele vai te trazer todas essas informações com os prazos que você tem de recebimento. Então, tendo esse ponto de equilíbrio, ele evita o segundo benefício que eu vou dizer para você agora, que é evitar a captação de recursos junto a uma instituição financeira. Você captou recursos, é óbvio que você está pagando, você vai ter um custo de pagar aquilo para o banco. E sempre que você paga, você diminui a sua lucratividade. E o outro ponto, agora eu vou listar um terceiro aqui. Quando você tem esse ponto de equilíbrio e você evita ao máximo a captação de recursos, você consegue ter a visão do que você pode investir no seu negócio. Muitas vezes o empresário ele quer crescer o negócio, ele quer investir no seu negócio, só que ele não tem, fala assim, eu não tenho recursos. Será que não tem mesmo? Talvez você até tenha, só que você não tem essa visão desse equilíbrio. Ele oscila tanto que você não sabe em que período você tem o recurso disponível para fazer aquele determinado investimento e possa alavancar rentabilidade e ganhos para o seu negócio. Gustavo, qual o tipo de fluxo de caixa que eu devo colocar no meu negócio agora? Pessoal, no vídeo de 5 minutos não dá para falar muito precisamente, mas inicialmente eu vou dizer para quem está num pequeno negócio iniciando, que seja um micro ou pequeno, pode ser com o Excel, que é um recurso muito mais barato, inicialmente já te ajude, devido à sua movimentação não ser tão grande. Então talvez sim, uma planilha de Excel já vai te dar uma visão muito precisa do que você tem, das ações que tem que ser tomadas dentro do seu negócio. Quando a gente fala de médio e grandes empresas, é sistema. Por que sistema? Porque ele já tem todas as informações das notas de faturamento, ou seja, do que foi a receita da empresa versus as notas de entrada. Então o próprio sistema já faz esse cálculo desse ponto de equilíbrio, do que você tem a receber e o que você tem a pagar. O pequeno e o micro
Talvez ele não tenha um sistema inicialmente, tá? E que te traga essa informação e talvez nem seja necessário de primeiro momento ele despender de um gasto para ter um sistema somente para controlar isso. Então, a implantação, eu não vou dizer nem a compra, mas a implantação de um Excel voltado para o fluxo de caixa no micro e pequeno já vai te trazer uma informação muito precisa e uma visão muito maior do seu negócio. Gustavo, qual que é o custo de um investimento desse? Isso é uma variável muito grande. Isso é uma variável muito grande. Mas o que você tem que ter em mente é o benefício que o fluxo de caixa vai trazer para o seu negócio. Então, é um valor hipotético. Isso aqui é um exemplo, tá? É somente um exemplo. Vamos falar do pequeno. Talvez a implantação de um fluxo de caixa que vai te trazer esses 3 benefícios que eu já te listei custe R$1.000. Nossa, mas eu vou ter que investir R$1.000 simplesmente em uma planilha de Excel? Não é uma planilha de Excel. É um fluxo de caixa. É um fluxo de caixa. Então a implantação muito bem feita, o que ele vai te trazer de informação? Pode ser que ao ano você pague R$1.500 de juros em um banco, utilizando limites de crédito do banco, e com R$1.000 de implantação em um fluxo de caixa, você evite pagar esses R$1.500 de juros, simplesmente porque você vai ter uma informação. Lembrando que, quando você implanta qualquer fluxo de caixa em qualquer tamanho de negócio, ele não vai te dar aquele retorno no dia seguinte. Há um prazo, há uma curva, tá? Para que isso torne-se uma linha linear. Então pode ser que de primeiro momento tenha algumas oscilações para que você ache esse ponto de equilíbrio, tá? Então tenha isso em mente. Nossa, vou pegar um fluxo de caixa e colocar no meu negócio hoje e amanhã já está 1000 maravilhas. Não, não é assim que funciona. Há uma curva, tá? Para que ache esse ponto de equilíbrio. Então, desde a implantação de um fluxo de caixa, a sua empresa ela tem um tempo para se moldar aquela nova informação e você vai se adequando com prazos de pagamento versus recebimento. Você vai alinhando com fornecedores esses prazos para que coincidam ao máximo com os prazos de recebimento. Pode ser que até você mude os prazos de recebimento para que se adequem aos mesmos prazos de pagamento que você tem. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio. Então, quando você implanta um fluxo de caixa, não é da noite para o dia que a situação muda. Então, tenha isso em mente. Implantou o fluxo de caixa, é uma análise que tem que ser feita de tudo que tem a pagar, os prazos que tem a pagar, com os mesmos prazos que você tem de receber o que você vendeu. Mas a importância tenha em mente o benefício que o fluxo de caixa vai trazer para o seu negócio. Ele vai deixar o seu negócio com uma saúde financeira muito melhor. Gustavo, e se eu não implantar o fluxo de caixa? Bom, você não vai ter informação nenhuma, então talvez você fique nessa oscilação aí, ó, que você não tem a informação precisa de como está o seu negócio, e talvez também você queira alavancar o seu negócio e acha que é somente colocando dinheiro lá dentro. Pode ser que o dinheiro já está lá dentro, ele só não está nessa linha, ou seja, nesse ponto de equilíbrio. Então, avalie isso, que o fluxo de caixa vai trazer 3 importantes benefícios para o seu negócio. Tudo de bom e até a próxima!